Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos o segundo vídeo sobre o sistema intergaláctico de unidade, a brincadeira que estou fazendo em relação ao sistema internacional de unidade. Até porque, para ser intergaláctico, primeiro nós precisaríamos contactar outros seres vivos da galáxia e combinar com eles que usaríamos o mesmo sistema, né? Então, o sistema intergaláctico de unidades, ele surge de uma fusão, de uma atualização de três físicas. Nós temos a física clássica, nós temos a física quântica e temos a física relativística ou a relatividade. Então, por conta disso, vamos botar aqui uma pequena lembrança sobre isso. Bom, o que nós temos sobre essas três físicas? A física clássica é a nossa física mais antiga, também chamada de newtoniana, e é a física do nosso dia a dia, dos tempos, dos espaços, dos tamanhos, das massas com as quais eu e você lidamos no nosso planeta, no nosso dia a dia, na nossa vida comum. A física quântica e a relatividade são novidades. Novidades, essa aqui do século XIX e do século XX, e que precisaram ser incorporadas ao sistema internacional de unidades. Daí essas mudanças que eu falei no vídeo anterior. Bom, aqui nós temos uma imagem do telescópio orbital James Webb. Okay? Que é o nosso mais recente, nosso termo humanidade, né? Não é brasileiro. Então, para a humanidade é o mais recente, mais poderoso instrumento para observar por ondas eletromagnéticas, por luz. Vocês podem ver aqui nos seus espelhos o universo. E aqui nós temos um microscópio de tunelamento, que é um microscópio que funciona segundo a física quântica, em funcionamento aqui no Brasil, na Unicamp. Ok? Então aqui nós temos o instrumento que nos dá a visão do muito grande, do muito distante, do muito veloz, as coisas gigantes. As coisas gigantes são tipicamente da relatividade. Aqui, o microscópio de tunelamento nos traz a visão para a nossa realidade, o muito pequeno. E a física do muito pequeno é a física quântica. Então, a fusão desses três mundos obrigou a mudança do sistema internacional de unidade para o nosso sistema intergaláctico de unidade. Bom, aqui nós temos a atual definição, que está válida desde 2019, para o sistema internacional. No passado, o que nós tínhamos? A nossa realidade, né, as massas com as quais nós lidávamos eram baseadas em padrões muito palpáveis, como tais quais essas massas que fazem parte de um conjunto de, entre aspas, pesos para ser utilizados em balanças. Aqui nós temos, então, aqui é a nossa medida de massa, aqui nós temos as nossas medidas de comprimento, réguas, trenas e uma belíssima imagem de uma medida do tempo. Essa aqui são as medidas, são as unidades da mecânica clássica, a nossa vida comum, o nosso dia a dia. E não esqueçam-se, círculo virtuoso do YouTube, curtir este vídeo, inscrever-se no canal, manter as notificações ativadas e compartilhar com seus colegas. Bom, aqui, o que eu vou fazer neste vídeo? Esta imagem já foi apresentada no vídeo anterior. Eu vou falar especificamente sobre este cara, e este cara, este cara e este cara. Tá? Aqui nós temos a constante de Planck. Aqui nós temos a velocidade da luz. Nossa, meu Deus, como é que eu precisei sair disso aqui para a massa e chegar a isto aqui? Como é que eu precisei sair disto aqui para o comprimento
e chegar a algo tão pouco palpável como a velocidade da luz para nós. Então eu vou tratar dessas duas constantes, porque essa aqui é a constante da relatividade, mais importante, mais básica da relatividade. Essa aqui é a primeira, a mais básica constante da física quântica. Então é aqui que eu vou me focar para este vídeo. Tá? Agora vou sair um pouquinho daqui do software de desenho e vamos para a internet. Tá? Nós temos aqui um Google Maps localizado lá na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Né? Digamos que você esteja lá curtindo a sua praia e você está na Praia Grande. Aqui está a Praia Grande. Quando nós olhamos para essa imagem do nosso dia a dia, nós temos uma profunda noção, uma crença que a gente controla, a gente entende este mundo aqui, a gente sabe a distância até a praia, a gente sabe o tempo que nós temos antes do pôr do sol, sabemos a temperatura, né? Se formos a um desses restaurantes aqui, nós sabemos quanto nós vamos pedir de comida, se meio quilo, se 1 quilo, nós vamos pesar os nossos alimentos. E mais importante neste momento, quando a gente olha para este mundo, olhamos para o horizonte, nos parece uma reta, nos parece plano. Então, dentro da visão limitada que nós tivemos durante milhares de anos, a Terra nos parecia plana, porque ela era grande demais para caber na nossa visão. Nossa visão não conseguia trazer à nossa consciência o real tamanho da Terra. Tá? Então, nós também não tínhamos uma noção muito clara do como eram os seres vivos, e muito menos tinha uma noção muito clara do que era o espaço. Tá? Mas para o nosso dia a dia, o sistema internacional servia. Foi apenas quando a ciência foi avançando por outros campos que nós fomos nos aproximando do muito pequeno, ou fomos nos afastando para conseguir enxergar o muito grande, que surgiram as novas físicas. Tá? Eu vou fazer uma progressão aqui. Tá? Vamos fazer uma pequena parada para olhar para o muito pequeno. Digamos que aqui no nosso pontinho de observação, nosso primeiro objetivo vai ser a planta. Entender essa plantinha aqui. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui nós temos um microscópio virtual, algo bem interessante. Você pode ver aqui qual é o link. Tá? E vamos dar uma olhada na planta. A gente pega aqui, escolhe os slides das plantas, vamos ver as células vegetais. Ok, aqui está a imagem do nosso microscópio. Vamos fazer o foco mais grosseiro, vamos cuidar do foco mais fino, né? Esse foco mais fino para você focar em estruturas dentro da célula, ajustar a luminosidade que nos agrade, permita ver melhor, e nós estamos em 4 vezes. Então vamos um pouquinho mais para dentro, vamos ampliar 10 vezes a imagem da nossa célula. Tá? Então fazemos o nosso foco, vemos as estruturas ali da celulose, fazemos nosso ajuste novamente de luminosidade e temos uma imagem bem interessante da estrutura celular. Vamos para 40 vezes, vamos mais dentro da matéria ainda. Ok, estamos mais dentro da vida, já conseguimos ver ali uns detalhes a mais do núcleo, alguns cloroplastos ali, melhorou a nossa visão. Agora, quando a gente passar para 100 vezes, vamos precisar de algo diferente. O instrumento muda. Por quê? A partir dessas objetivas de grande ampliação, a gente precisa usar para essas grandes ampliações, precisamos utilizar as objetivas de imersão e que precisam de óleo. Aqui, o aplicativo é bem interessante, porque ele já te avisa que você precisa colocar o óleo, porque é uma objetiva de imersão.
Ok, colocamos o óleo, já podemos usar a objetiva de imersão. Fazer o foco, ajustar a luz e temos a nossa célula bem mais visível. Aliás, só uma coisa interessante, essa objetiva de imersão ela é bem próxima da amostra, da lâmina e da lamínula. E se você brinca descuidadamente com o foco, você pode quebrar a lâmina e a lamínula, e o aplicativo mostra isso. Ó, quebrou, quebrou. Ok, isto visto, voltemos para cá. Nós estávamos em Arraial do Cabo, olhando aqui para a planta. Vimos que o microscópio nos deu uma visão do que antes era desconhecido. E isso se repetiu um pouco na história da ciência. Houve uma época que não se sabia da existência da célula, não se sabia da existência dos vírus, das bactérias. E se vocês forem pesquisar, vocês verão que houve muitos médicos que não acreditavam na existência dos micro-organismos e não acreditavam na importância de fazer asepsia, de usar álcool, de usar ácido fênico, fenol e outras coisas para higienizar as mãos, higienizar os objetos, a pele antes das cirurgias e dos procedimentos em geral. Então, o microscópio trouxe, ao mesmo tempo que ele trouxe uma sensação de deslumbramento, de descoberta, um êxtase de como descobrir um novo mundo, que era um mundo microscópico, né? Também trouxe muita resistência a essa novidade. Houve muitos que negaram essas realidades, até que a realidade se impõe. O ser humano é assim, normalmente ele recusa, o orgulho recusa a aceitar aquilo que a pessoa não compreende e não é capaz de fazer. Como, por exemplo, a ida à Lua, né? Vocês vão verificar que as pessoas que negam que o homem foi à Lua, ou ficam criando umas teorias da conspiração, são pessoas que não conseguem compreender como é o processo, como é o foguete, como é o lançamento, gravitação. Então, como é algo que elas não se veem capazes de fazer, orgulhosamente elas acham que ninguém é capaz de fazer e, portanto, elas ficam lá negando a ida do homem à Lua. Bom, ok. Vamos agora para o muito grande, tá? Eu voltarei ainda ao muito pequeno daqui a pouco, mas vamos para o muito grande. Digamos que eu queira ter uma visão melhor desse horizonte. Então eu vou para um outro local, vou para um local mais alto. Ainda em Arraial do Cabo, ainda dando uma olhada na praia, vendo o mar, o céu, nós estamos no Mirante do Atalaia, né? Mirante do Pontal do Atalaia, que é um ponto turístico lá em Arraial do Cabo, que permite uma visão linda do céu, do mar, das praias. Mas o que acontece? Ainda é pouco. Nós ainda estamos vendo um horizonte plano. Ainda temos a impressão de estarmos numa terra plana. Claro, a linha geral. Estamos vendo que ela não é plana por conta das elevações, das depressões, mas que o desenho geral seria plano. Incrível, ainda há gente defendendo a Terra plana. Ok, mas essa é uma questão de visão, de trazer para o nosso campo de visão o muito grande. Os microscópios trouxeram o muito pequeno, né? E só a viagem espacial consegue trazer para nós o muito grande. E os telescópios também, né? Então, vamos fazer o seguinte, aqui é o máximo que a gente consegue se afastar. Vamos trocar de site, vamos para o Google Earth. E estamos novamente, ou ainda estamos no Mirante do Pontal do Atalaia. Vamos imaginar que nós estamos aqui nos afastando com um drone espacial, ou com uma nave espacial, ou com um foguete, tá? Então aqui está o mar que nós vimos. A gente já consegue ver o estado do Rio de Janeiro, conseguimos ver o Brasil e boa parte do oceano, e chegamos à Terra esférica. As pessoas que não conseguem compreender esse processo dizem que tudo isso aqui é mentira, né? Mas não para por aqui. Aqui é o máximo que o Google Earth consegue me levar. Mas vocês veem que há muito mais aqui em torno, ó. Esses pontinhos brilhantes, essas névoas, existe alguma coisa além. Então vamos mudar novamente o site. Vamos para o Google Sky.
Ok. Como isso aqui é uma visão polar em relação ao ponto da superfície da Terra, né, então vocês vão ver que é uma repetição aqui da imagem. Por quê? Porque à medida que você for fazendo uma volta de 360 graus, a imagem vai se repetindo, né? Claro. Tá, então vamos dar uma olhadinha aqui. Cada pontinho desses é uma estrela similar ao Sol, podendo ter os seus planetas e os planetas sendo os seus satélites. Vamos mais distante. Então, agora nós estamos em um outro campo das distâncias absurdamente grandes, das velocidades absurdamente grandes, das energias absurdamente grandes. Nós agora estamos no campo da relatividade. Nós saímos do campo da física clássica em direção ao campo da relatividade. Quando a gente vai para o muito pequeno, a gente sai da física clássica e entra no campo da física quântica. Então, nós temos aqui aglomerados globulares, temos estrelas muito quentes, azuis, e seguimos até onde for possível, né, a tecnologia nos abrir os olhos para o muito grande. E agora, o que nós temos ainda por ver? Aqui, esse microscópio de tunelamento, ele consegue gerar imagens do que antes jamais se conseguiria imaginar ser possível, né? Está aqui, foto, porque na verdade não é uma foto, isso não é formado através de fótons, né? Isso não é formado através de luz, essa imagem. É um outro sistema que não cabe descrevermos aqui o tunelamento quântico para criar essa imagem. Mas esta é uma imagem surpreendente, do muito pequeno. Isso aqui já é conhecido há muito tempo, e conhecido através da química, através dos modelos, através dos cálculos e das evidências. Então, muito antes que fosse possível criar uma imagem como essa, já se sabia dessa forma. Isso é uma coisa fantástica. E agora, novamente, falando sobre o muito pequeno, chegamos finalmente àquilo que eu falei aqui, que eu ia me focar nessa constante e nessa constante de onde é que esse negócio vem. Aqui temos o nascimento da mecânica quântica, né, conforme mostrado na Wikipédia, né, são vários passos que foram dados, né, aqui no século XIX, no século XX, sendo que, em especial, Max Planck foi o cara que colocou a teoria dos quanta. E olha, não é novidade, tá? Nós estamos falando aqui já de 123 anos. Vejam aqui, a energia de um fóton é dada por uma coisa super simples: a constante de Planck e a frequência, ou se quiserem, a cor do fóton. Aqui está um primeiro passo sobre a energia. Aqui temos mais uma apresentação da constante de Planck, repetindo isso aqui. Vocês podem dar uma lidinha a mais sobre essa letra H que a representa. E aqui no muito grande, nos telescópios e até onde foi a exploração espacial, aqui nós temos a estrutura em larga escala do universo. Tá? Essa é uma imagem de infravermelho e aqui está a Via Láctea. Ela está fora de escala, pode ver que ela está grande demais em relação ao universo, mas é onde nós estamos. Tá? Nós estamos em um cantinho aqui dos braços. E aqui, onde vocês virem cluster é um conjunto de galáxias. E superclusters são conjuntos maiores, com clusters com muitas galáxias. Então aqui nós temos uma noção cada vez maior de que o nosso universo vai muito além do que nós imaginávamos no tempo da física clássica. Aqui a medida de distância é em anos-luz e nós usamos a velocidade da luz. Então vocês já acabaram de perceber que para a gente ter um sistema internacional de unidades realmente aplicável a toda a física, ele precisa conceber a medida do muito pequeno e ele precisa conceber a medida
do muito grande. Aqui, a maior estrutura espacial já descoberta, né, no site da BBC, depois vocês podem procurar essa notícia. E tendo sido feita essa introdução sobre o muito pequeno, o muito grande, a clássica, a quântica e a relatividade, chegamos até aqui. Tá? Por que houve essa obrigação? Em especial por conta da relatividade. Nós nos acostumamos a pensar em massa como uma coisa fixa. Isso aqui vai ser sempre 5 quilos, não sei, porque eu não consigo ver o que está marcado aqui. Isso aqui vai ser sempre 1 quilo. Isso aqui serão sempre 30 centímetros. Esse espacinho aqui sempre vai representar 1 hora. Nós passamos a refletir sobre essas unidades de medidas como imutáveis. E a relatividade veio nos mostrar e já provar que elas são relativas. Então, aqui nós temos a contração do comprimento. Tá? Vocês no final do ensino médio, ou já no curso superior, vocês vão ver a física moderna, em que vocês terão pinceladas da mecânica quântica e da relatividade. E o que acontece? Dos fenômenos bem surpreendentes, daqueles que nos causam uma sensação de assombro, de êxtase, de incredulidade, tal qual foi a incredulidade em descobrir que existiam células, né? E isso causou uma tremenda polêmica, né? Então nós tivemos essa dificuldade, né, de que isso aqui fosse aceito. Nós tivemos uma dificuldade de que isso aqui fosse aceito como real, que não eram fogueirinhas queimando no céu, que não eram simplesmente nuvens de gás, que o que se achava que eram nuvens de gás eram complexas estruturas com estrelas e planetas. Essa mesma sensação de surpresa, assombro, nos traz a relatividade. Por quê? Aquelas nossas sensações de constantes do tempo imutável, da massa imutável, do comprimento imutável foram abaladas. A relatividade nos mostrou que há um fenômeno chamado contração do comprimento. Tá? Não vou detalhar isso, mas o comprimento se reduz. O comprimento de um objeto em movimento em relação a um observador, ele se modifica. E se modifica dessa forma. Ó. Aquele comprimento inicial dele parado, quando ele está em movimento, ele tem que ser multiplicado por esse fator aqui. E o que é esse fator? Aqui é a velocidade do objeto e aqui é a velocidade da luz. Velocidade do objeto ao quadrado e aqui é a velocidade da luz ao quadrado. Então o que acontece? Se a velocidade é muito pequena, perto de zero, ó, isso aqui fica zero sobre alguma coisa é zero, 1 menos 0 é zero, e raiz, então fica 1. 1 menos 0 é 1, perdão, e raiz de 1 é 1, ou seja, fica a mesma coisa. Se nós estamos com velocidades muito pequenas, próximas de zero, o comprimento relativístico é a mesma coisa que o comprimento em repouso. Mas se as velocidades vão subindo, aqui, ó, com a velocidade zero, esse fator, deixa eu só dizer assim, ó, o fator é este aqui, ó, é o do radical. Esse fator, ele é 1. Se a velocidade for 5, esse fator torna-se 0,9. Se a velocidade tiver a 90% da velocidade da luz, né, supondo aqui um valor de 10, né, tudo isso aqui eu supus que a velocidade da luz, apenas por uma forma didática, fosse 10. E a velocidade do objeto seja 9. Então esse fator já se transforma em 0,4, ou seja, já diminuiu 60% do comprimento. Ele já é 40% do original. E se fosse possível esse objeto se mover à velocidade da luz, o comprimento dele seria 0. Surpreendente, não é isso? Aliás, é por conta disso que não existe nenhuma partícula, nenhum objeto pode viajar à velocidade da luz, né? Todas as partículas
materiais viajam abaixo da velocidade da luz e as partículas sem massa todas viajam à velocidade da luz. Bom, se isso aqui já não fosse surpreendente o suficiente, né, o comprimento dos objetos for ele diminuindo, o tempo vai passando mais devagar para eles, né? Então você vai ver aqui que o tempo relativo para um objeto em alta velocidade, ele é multiplicado por esse mesmo fatorzinho aqui, ó. Então, o tempo vai passar a 90% da velocidade, a 40% da velocidade, e se fosse até a velocidade da luz, o tempo pararia. Mas nós ficamos neste campo aqui, tá? A gente não chega até a velocidade da luz. Então, o tempo começa a passar mais devagar. É como se ele fosse esticado. É o paradoxo dos gêmeos. Dois gêmeos, um deles viaja numa nave espacial extremamente veloz, 40 anos depois ele volta. O irmão que ficou na Terra envelheceu 40 anos e o que estava na nave espacial envelheceu só 16. Se tivesse sido aqui na velocidade de 90% da velocidade da luz. Bom, então, e a massa? A massa que também era algo que nós tínhamos como uma coisa fixa aqui, ó, imutável. A massa também muda. A massa vai aumentando com a relatividade, com a velocidade vai se aproximando. As velocidades relativísticas são as velocidades próximas à velocidade da luz. Então, quando você divide por 0,5, por exemplo, você está multiplicando por 2, né? Então, quanto menor for esse denominadorzinho aqui, maior vai ser a massa. Então, olha só, a massa vai aumentando. Então, se a velocidade chegasse à velocidade da luz, a massa iria tender a infinito. E a energia desse negócio? Aquela fórmula E igual a mc2 é para os corpos parados. É a energia em repouso. Para os corpos em movimento, novamente aparece aqui o nosso fatorzinho relativístico. Aqui, ó. Esse mesmo carinha. Então, E igual a mc2 é energia em repouso. Mas se ele estiver em movimento, ele vai aumentar. Essa energia vai ser cada vez maior. Tá? Esse mesmo fatorzinho aqui, ó, dividindo por um número pequeno, é multiplicar o total. Então, o comprimento muda, o tempo muda, a massa muda e, consequentemente, a energia muda. Aquela hora vocês acabaram de ver porque era mandatório mudar o Sistema Internacional de Unidades. Porque ele foi construído com base na hipótese, numa crença de que 1 quilo fosse sempre 1 quilo, que 1 metro fosse sempre 1 metro, que o segundo fosse sempre 1 segundo. Não são. Então ele tinha que mudar para poder ser um sistema que abarcasse a física clássica, a física quântica e a relatividade. Daí ele ter mudado para isso aqui. Então, mais tarde eu vou continuar esse estudo. Por enquanto só falamos sobre o porquê apareceu aqui a constante de Planck e porquê apareceu a velocidade da luz. Por causa da unificação da física. As três físicas estão num processo de buscar uma teoria única, uma homogeneidade de visão do universo. Portanto, o Sistema Internacional de Unidades teve que mudar, tornando-se aquele sistema intergaláctico de unidade, porque a velocidade da luz é constante em todo o universo. A constante de Planck é constante em todo o universo. Ok? Bom, mais uma vez, como já é tradicional, deixar nossa bandeirinha aqui. Muito obrigado por terem assistido. Voltem para os próximos vídeos. Lembrando que a nossa bandeira é sem partido. Ela é de todos, não foi criada em 2018. Ela está conosco desde 19 de novembro de 1889. Ok? Muito obrigado.